Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Agradeço demais a visita de vocês, o interesse de vocês por esse conteúdo. Eu sou suspeito, pois sou profundamente apaixonado e assim, espero que vocês gostem das reflexões e do conteúdo que a gente pretende ir colocando aqui para vocês. Espero que isso agregue demais a vida de vocês, como tem agregado a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Esse conhecimento que é a biocibernética começou a ser estudada, né? Foi criada meados dos anos 60 por dois dentistas paulistas de Araçatuba, que chamam-se Dr. Mário Baldani e Dr. Denizar Lopes de Figueiredo. E concomitantemente a eles, paralelamente a eles, um outro dentista, Dr. Edson da Cunha Suen, os três já infelizmente falecidos. Naquela época começaram a fazer relações profundas entre as funções bucais, a boca, os dentes, as funções envolvidas na boca, com a parte sistêmica como um todo. Então foi daí que surgiu. Eu tive o privilégio de conhecê-los, e com dois deles, que foi o Dr. Mário Baldani e o Dr. Edson da Cunha Suen, eu e mais alguns outros privilegiados, colegas meus, tivemos a chance de conviver durante muitos anos. Então eu costumo colocar que eu me considero assim um aprendiz, Eu me comparo assim a mais ou menos a um músico que tem uma habilidade de tocar os instrumentos musicais e toca uma composição de Mozart, de Chopin. Lógico que a gente sempre, na nossa experiência pessoal, vai contribuindo com alguma coisa que a gente aprende com a nossa própria experiência, mas seria impossível para mim conseguir transmitir para vocês tudo que eu aprendi. Atualmente o ser humano, em função de várias questões que estamos tendo que enfrentar, necessitamos de algo mais, de uma compreensão maior de nós mesmos. E a biocibernética, eu tenho certeza que o conteúdo da biocibernética, o conteúdo que existe na compreensão dos conceitos que fundamentam esse trabalho, podem contribuir bastante. Então, o Dr. Mário e o Dr. Denizar, quando começaram com esses estudos, perceberam, através da clínica, do dia a dia deles, da experiência profissional deles, que eles, mexendo na boca, na estrutura bucal, na estrutura dental, resolvendo determinadas questões, disfunções que ali existiam, eles perceberam que aquelas intervenções provocavam outras mudanças nessas pessoas, provocavam mudanças de ganho de qualidade de vida, física, emocional, mental, postural. E essas observações levaram os dois a desenvolverem um estudo fabuloso sobre as funções bucais e o quanto que os dentistas na época já compreendiam muito pouco sobre isso, E eles trouxeram isso a público, mas vocês imaginem, se hoje em dia ainda esse conceito integrador, esse conceito sistêmico, é um conceito que ainda é muito mal compreendido e interpretado por muitas pessoas de maneira equivocada. Você imagine isso nas décadas de 60, 70, Então eles foram vanguardistas geniais, São pessoas gênios. Uma das características dos gênios é que eles se antecipam na história, Então eles trouxeram conhecimento muito profundo sobre coisas que ainda hoje a gente não compreende, não entende profundamente. Eu sempre digo isso, que eu tenho tanto tempo de profissão e vejo boca e vejo seres humanos há tanto tempo, convivo com eles, com os problemas deles, com as dores deles e fundamentalmente trabalhando na boca, eu entendo muito pouco ainda. Então eu não venho aqui
trazer nenhuma verdade absoluta, não venho aqui impor nada, eu venho aqui modestamente com o intuito de levar esse conhecimento adiante. Também percebo que existem as pessoas, de modo geral, não só dentistas, mas de modo geral, todos nós estamos em busca de algo que nos dê um pouquinho de uma compreensão maior sobre o ser humano. É uma busca que eu percebo que hoje, talvez tardiamente, mas ainda há tempo, as pessoas estão buscando compreender-se melhor, né? Compreender melhor o que significa ter saúde, o que significa a amplitude do que é ter saúde. E a biocibernética, ela tem um conteúdo profundo e eu acredito que ele pode agregar bastante a vocês. Uma coisa que eu gosto sempre de falar e de colocar, assim, quando eu vou falar sobre esse assunto com pessoas que nunca ouviram ou já ouviram um pouco, né? Os que ouviram um pouco, muitas vezes confundem a biocibernética com uma especialidade odontológica ou como um trabalho específico do dentista. Óbvio que as intervenções, né, que são feitas na boca são feitas por dentista, mas a biocibernética não é uma especialidade odontológica. A biocibernética, ela amplia demais esse conhecimento e ela, no bojo do que estrutura conceitualmente a biocibernética, ela traz quase que um manual de instruções de como faz para a gente ler a natureza humana de maneira mais ampliada, para que a gente tenha condições de atuar conscientemente na nossa vida, compreendendo melhor a nós mesmos, né? A boca cumpre um papel fundamental nisso, a boca cumpre um papel singular nisso, porque é uma estrutura, né? A boca e os dentes são estruturas que vão sendo formadas, né, ao longo do nosso desenvolvimento, nosso crescimento, nosso amadurecimento. E nela está contido, né? Está contida a nossa identidade. Costumo fazer uma brincadeira com as palavras, que a palavra dente está no meio da palavra identidade. E, portanto, essa construção da boca guarda uma relação direta de como foi a construção de nós como seres humanos. A compreensão de boca que temos ainda é um pouco limitada a funções que são importantes, obviamente são importantes, mas muito, muito limitadas, né? Como é a estética, né? Então, a função estética da boca, o sorriso, e as funções primárias da boca, como mastigar, né? Deglutir, como respirar, enfim, as funções que nós conhecemos básicas, né? Principalmente a mastigação e a estética. E lógico que são funções importantes, porém não são as únicas que existem na boca, né? A boca, ela traz um entendimento, né, maior. Quando nascemos, né, a primeira conexão nossa com o mundo é através da boca. Que faz essa conexão. E quando nascemos, nós temos um potencial humano inserido em nós, que é característico da nossa espécie, né? E que eles estão em código e que eles precisam de um tempo para poder se desdobrar, para poder vir à tona, né? Então, costumo dizer que um ser humano, quando nasce, ele nasce com todos os potenciais, ele é quase que um retrato de Deus, assim, porque dentro de cada um de nós, ao nascermos, existem potenciais que vão ser desdobrados ao longo da minha evolução. E estruturalmente, quando nascemos com o mesmo corpo que temos hoje. Mas quando nascemos, a gente conjuga poucos verbos, né? A gente é um verbo pequenininho, uma ação pequena. A gente chora, a gente urina, a gente
defeca, a gente mama, a gente respira, a gente dorme, enfim, são poucos verbos e conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprimorando, vai vindo um novo verbo para ser conjugado na nossa vida. Então a gente demora 6 meses para sentar, a gente demora 1 ano para andar, e aí também falar, não é? E assim vai ao longo da vida. E ao mesmo tempo, concomitantemente a isso, a gente nasce com uma memória em branco, não é? A gente nasce aberto a ser afetado por tudo nesse mundo. Isso vai construindo também a nossa identidade emocional, a nossa identidade mental. Então a gente vai mudando o nosso corpo, a gente vai crescendo, a gente vai organizando o corpo diferente e também vai organizando as nossas emoções e a nossa mente. O aprendizado que nós vamos tendo ao longo desse processo vai sendo incorporado. A boca é a única estrutura que, quando nascemos, não está pronta. Ela demora 28 anos para ficar pronta. E ao longo desses 28 anos é onde o ser humano tem um ganho e ele amadurece, cresce, desenvolve de maneira intensa. Quase que a gente poderia dizer que a gestação do ser humano demora 28 anos. E a boca é o elo de ligação entre esse processo. Ela vai sendo formada ao longo desses 28 anos e nela vai sendo refletido todo o aprendizado, todas as vivências vão sendo organizadas no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa boca. Então a formação dessa condição bucal já dá um entendimento para nós de boca muito diferente daquele que muitas vezes a gente tem, né? Então, assim, existem reflexos envolvidos na boca que são fundamentais para a sustentação humana. Um deles a gente começa a desenvolver quando a gente vai mamar na mãe pela primeira vez. A posição correta da amamentação, a posição correta da língua e tudo que envolve aquele ato inicia-se ali um processo um reflexo que só vai estar pronto quando nós tivermos 21 anos de idade, de 21 a 28 anos, quando é que nasce o dente do siso, o terceiro molar, que é o dente relacionado popularmente ao juízo, eu diria que está correto. É o dente relacionado ao juízo, à decisão. E esse processo todo que começa no seio da mãe e vai terminar por volta dessa idade que eu citei, é um processo de construção de um ser humano. E esse reflexo que se inicia, que chama-se reflexo da deglutição, ele é que vai organizar todo esse processo de desenvolvimento humano. E ele está ligado à nossa capacidade individual de decidir. E é esse reflexo que vai organizar a nossa boca, que vai organizar o nosso corpo, que vai organizar todo o processo. Então, toda a organização bucal, ela é concomitante a essa evolução humana, e o arranjo dental é singular. Não existem 2 seres humanos, nunca houve e não vai haver 2 seres humanos com a nossa boca. A nossa boca revela, né? O arranjo dental revela quem é aquela pessoa, e como ele é construído ao longo desse desenvolvimento, também a gente poderia dizer que revela como é aquela pessoa, né? Como foi construído padrões posturais, né? Como foi construído porque o ser humano ele sofre influência de tudo, e tudo isso vai sendo organizado nele e vai sendo impresso dentro do nosso sistema nervoso central e no nosso corpo, na organização de todo o processo de evolução humana, pela deglutição. A deglutição que faz esse imprint, ela quase que perfura o nosso sistema nervoso central e vai organizando, de acordo com as experiências que a gente vai tendo na vida, vai organizando esse processo humano. Então todos nós, né, se nós obedecêssemos às leis
da natureza humana e cumpríssemos esse programa biológico, nós teríamos, ao longo desse crescimento, todas as possibilidades. Imagine que eu costumo dar esse exemplo, que eu acho que é bem prudente. O ser humano ele faz parte de um processo universal. E se a gente pegar e procurar entender essa questão universal, a gente vai ver uma lógica acontecendo, a gente vai ver um processo lógico de evolução acontecendo. E tudo tem uma lógica de ser. E o ser humano também tem uma lógica de ser. Ele faz parte desse processo muito amplo da natureza. Só que o ser humano, independente das outras coisas da natureza, das outras estruturas da natureza, o ser humano é dotado de uma possibilidade de escolha. Por isso que ele é capaz de transformar a si mesmo e, consequentemente, transformando a si mesmo, ele transforma o mundo. Então, o ser humano tem um potencial enorme. Só que ele nasce dependente, ele nasce inocente, ele nasce aberto, com a memória em branco, como eu falei, e desde que nascemos nós vamos sendo afetados por tudo que nos cerca, tudo. E isso vai construindo uma possibilidade de desenvolvimento. Quando isso é feito, respeitando as leis da biologia, dessa lógica da vida a qual todo ser humano está inserido, ele vai tendo a possibilidade de poder criar uma estrutura física, uma estrutura emocional, uma estrutura mental, que dê a chance para ele dele construir uma vida digna de ser chamada de ser humano. Quando isso não acontece, quando esse respeito não é feito, quando por falta de entendimento, enfim, por falta de uma série de coisas que não vem o caso agora a gente falar, mas quando ele é desrespeitado, ele vai sendo impresso na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente e na nossa boca, nos nossos valores, nos nossos conceitos, nas nossas crenças, enfim. Tudo isso vai sendo impregnado na nossa vida e vai sendo refletido em várias coisas. A boca é onde isso fica fielmente refletido. Então, atuar na boca é algo de uma importância absurda. Por quê? Porque tanto a gente pode, através desse olhar, entender uma biografia e, consequentemente, trabalhar as questões que envolvem esses desvios, e ao mesmo tempo também, sem esse conhecimento, e às vezes até com uma boa intenção, a gente pode intervir na boca e, não levando nada disso em consideração, fazermos desajustes, né? Criarmos condições de que esse programa nunca se manifeste na sua plenitude. Então, assim, quando a gente se aprofunda no estudo do ser humano, quando a gente se aprofunda no conhecimento da biologia humana, traz uma possibilidade de ação muito maior, muito maior. E eu estou convencido, totalmente convencido, que existem várias formas de a gente ajudar o ser humano, né? Tanto que a gente tem infinitos tipos de tratamento, mas nenhum tratamento é eficiente sem a intervenção da própria pessoa, né? Eu estou convencido disso. Então, assim, a biocibernética, ela atua de uma maneira pedagógica, de uma maneira construtivista, né? Uma maneira que visa, através do entendimento melhor das funções e das leis da natureza, da biologia humana, visa trazer um conteúdo que a gente possa utilizar como ferramenta para conduzir o desenvolvimento humano de maneira melhor. Mas também tem uma intervenção terapêutica, que é uma intervenção que a gente faz na boca das pessoas, que são com esses aparelhos que muitas pessoas já devem saber. Qual a finalidade dessas intervenções, né? A finalidade é, olhando para isso e tendo a boca
como um reflexo dessa individualidade, fazer intervenções nessa boca que possam aproximar aquela pessoa de um potencial que existe nela e que por circunstâncias da vida ela não conseguiu desdobrar. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma imagem que eu passo seria essa: se nós, seres humanos, fôssemos respeitados integralmente no nosso desenvolvimento, respeito esse feito em todos os níveis humanos, né? A gente chegaria aos 28 anos de idade, que é quando a gente completa a nossa gestação, nós chegaríamos a essa idade com todos os dentes na boca, os 32 dentes na boca, bem posicionados numa relação que pudesse te dar toda a possibilidade de decisão, porque todo o reflexo da deglutição que iniciou lá na amamentação e termina aos 28 anos foi totalmente respeitado e te possibilitou a você, de fato, colocar para fora todo o potencial dessa individualidade, mas o recurso terapêutico ele vai até um ponto. Então, obviamente, quando uma pessoa, dá um exemplo, uma pessoa que sofreu agressões ao seu desenvolvimento ao longo de toda a vida, às vezes até no processo de gestação, de concepção, e ela a partir daí teve uma alteração, uma deformação no seu desenvolvimento, essa deformação vai estar refletida também na boca, não só na boca, vai estar refletida no corpo, vai estar refletida nos problemas que ele vai ter que enfrentar. Eu costumo também dizer que as patologias, né, a falta da lógica, né, como falei anteriormente, a patologia nos ensina, porque ela é um alerta que a biologia nos está dando de que alguma atitude que nós estamos tomando não está correta. Então, nós somos todos, infelizmente, vítimas, porque nascemos dentro de um sistema já constituído, com valores, com regras, com crenças, enfim, com conteúdo, que muitos desses conteúdos nos levam, nos desviam do caminho do desenvolvimento humano verdadeiro, né? O processo todo, como falei, universal, ele está em plena expansão. Nós sabemos que existe uma expansão acontecendo e nós teríamos que estar inseridos nessa expansão. Mas, infelizmente, expandimos em muitas áreas, principalmente na inteligência. O ser humano construiu e constrói coisas fabulosas como essa tecnologia que nos possibilita estar nos conhecendo desta forma. Então, mas ao mesmo tempo, ele deveria ter evoluído como ser humano na mesma intensidade, com valores humanos, com respeito à condição humana, com respeito a ele, com respeito à natureza, enfim. E não é o que a gente vê. Tanto é que enfrentamos quase que cotidianamente o aparecimento de novas doenças, novas patologias que nos fazem, ou pelo menos buscam nos fazer a refletir sobre o que estamos fazendo, o que estamos construindo. Então, assim, a intervenção que se faz na boca, ela é um instrumento que possibilita você a ter uma sustentação, porque se essa pessoa foi atrofiada, foi mutilada ao longo do seu desenvolvimento, como falei, isso vai estar refletido no corpo, vai estar refletido nas atitudes, nas emoções e vai estar refletido na boca. Então, um exemplo que eu dou a isso é assim, um ser humano que desde o início da vida foi podado do pleno desenvolvimento, ele vai desenvolver atrofias em todos os sentidos. E uma delas é uma atrofia bucal, uma atrofia no desenvolvimento da arcada dentária, porque aquilo está refletindo a atrofia que ela está tendo na vida, nos potenciais que ela desenvolve. Então, sendo assim, quando a gente se depara com circunstâncias dessa, de atrofia, imagina-se que se a gente expandir, se a gente criar espaço, se a gente ajudar a pessoa a criar esse espaço, ela a partir daí pode ter uma sustentação para poder transformar essa evolução humana numa evolução mais correta, mais justa, mais biológica, mais saudável. Mas depende muito. Quando criança, nós dependemos muito do mundo que nos envolve, que está em torno de nós. Quando adultos,
nós já criamos determinados padrões de comportamento, de postura, de atitude, de emoções, de valores, que dão sentido aos nossos gestos na vida. E não bastaria apenas intervirmos na atrofia bucal, por exemplo, e aí com isso conseguiríamos uma melhora dessa pessoa. Isso não existe, isso infelizmente não existe. Eu tenho que depor a isso, porque trabalho com isso. Então, assim, o que nós podemos fazer é possibilitar uma abertura de consciência, uma abertura de espaço, uma abertura, um resgate de reflexos importantes, como é o reflexo da deglutição, o reflexo da respiração, né? Não o reflexo da respiração propriamente dita. E a partir dessa intervenção, a pessoa tem uma sustentação melhor para mudar a postura de vida dela. Não adianta, não existe medicamento, não existe remédio, não existe aparelho, não existe nada que possa ajudar o ser humano se ele próprio não quiser se ajudar. E a forma do ser humano se ajudar é se ver, é se enxergar e a partir daí intervir profundamente na busca de uma evolução humana, na busca de uma sustentação, desenvolver uma arte de viver que respeite a evolução humana, que respeite as características humanas, que respeite a natureza e, consequentemente, aí sim a gente consegue, através de mudanças de atitudes, mudanças de pensamentos e emoções, conseguimos sim aí resultados muito surpreendentes em relação ao resgate de um potencial humano, consequentemente da saúde humana. Sem essa intervenção consciente, sem essa ousadia que nós temos que ter no sentido de nos enfrentarmos, de assumirmos as responsabilidades sobre a nossa vida, a gente não consegue sair do lugar. Então não existe milagre, não existe medicamento, não existe remédio, não existe aparelho, não existe nada que possa trazer essa harmonia, que não o desenvolvimento da consciência e o resgate de um eixo que seja favorável ao desenvolvimento de virtudes, valores e atitudes mais humanas. Então, sim, olha, vejam, né? Eu estou aqui há 30 minutos falando a amplitude de coisas, né, que eu coloquei aqui. Então, a gente pretende ao longo desses próximos vídeos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, né? E aí se vocês tiverem dúvidas, se vocês gostarem de saber mais alguma coisa, vocês deixem a pergunta e assim eu vou tentando responder através dos vídeos as perguntas de vocês. Os dentistas que provavelmente se interessarem por isso, a mesma coisa. Então a gente está aberto a gente conversar, bater papo, enfim, né? A gente tem pensado na organização de cursos, a gente está aberto a palestras, agora estamos no tempo das lives, então estamos abertos a isso, porque é na exploração maior desses conceitos e que a gente devagarzinho vai tentando passar para vocês o que eu vivencio no meu dia a dia, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, né, compartilhem, se gostarem, se inscrevam, porque aí assim que a gente for colocando conteúdo aqui, a gente vai avisando vocês. E é isso. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.